Hoje nós vamos falar sobre uma senhora que se tornou um vulto inesquecível de Itajubá, por um motivo todo especial, por sua estátua em tamanho natural, colocada à frente de seu jazigo no cemitério paroquial de nossa cidade. Essa senhora tornou-se popularmente conhecida como Mulher de Bronze. Trata-se da senhora Dona Gabriela de Moura Fonseca, que nasceu em 1850 no estado do Rio de Janeiro, na Vila Iguaçu, e faleceu em 1918 aqui em Itajubá. Dona Gabriela era casada com o português José da Cruz Fonseca, comerciante, proprietário das lojas Fonseca, firma que existiu aqui e foi muito famosa nos princípios do século XX. O casal, José da Cruz Fonseca e Gabriela de Moura Fonseca, teve um único filho, Euclides de Moura Fonseca. Euclides de Moura Fonseca viveu algum tempo nos Estados Unidos, onde realizou cursos de comércio e comunicação social. Ele casou-se com uma das irmãs caçulas do nosso grande presidente Venceslau Braz, a dona Julita Braz. Além de morar muito tempo nos Estados Unidos, o nosso Sr. Euclides foi secretário exatamente no período em que o nosso Venceslau Braz era presidente. Ele foi secretário particular do presidente, de 1914 a 1918. Posteriormente foi agente do Lloyd brasileiro e no final de sua vida ele foi morar numa fazenda em Piraju, no sul de São Paulo, quase que na divisa com o Paraná, onde faleceu em 1973 e foi sepultado no túmulo onde se encontra a senhora sua mãe. Um fato interessante é que quando o seu Euclides estava na França, ele fez muita amizade com a família Sartori, Sartoir, principalmente Antoine Sartoir, que era proprietário de uma loja de confecções de trabalhos em bronze. E ali ele encomendou uma estátua, tamanho natural, da senhora sua mãe, para ser confeccionada, e ele pretendia mandar então aqui para Itajubá, para ficar ostentada à frente do seu túmulo lá no cemitério. E uma coisa interessante também é que ele se baseou praticamente uma única foto que nós tínhamos aqui da dona Gabriela de Moura Fonseca. A dona Gabriela era um pouquinho arredia, ela não gostava de ser fotografada. E se observarem essa fotografia, se encontra lá no cemitério, lá no túmulo da dona Gabriela. Quem for lá pode até observar no interior do túmulo essa fotografia. E observa-se facilmente um ar de reprovação de dona Gabriela ao ser tirada essa foto. Então, concluída essa imagem, essa estátua, vamos dizer assim, foi embalada e enviada via marítima aqui para o Brasil. Chegou no porto, desembarcou e foi enviada para Itajubá. Não sabemos corretamente os motivos, mas quando chegou no porto, registraram-na como sendo a dona Amélia Cândida Viana Braga e não a Gabriela de Moura Fonseca. É uma coisa que a história não esclarece direito por que foi mudado o nome. A partir dali ficou estabelecido que era uma estátua de bronze da dona Amélia Cândida Viana Braga. Quem foi Amélia Cândida Viana Braga? Por que mudaram o nome? Exatamente naquele ano, isso foi em 1925, ela tinha falecido aqui. Dona Amélia Braga foi uma figura extraordinária aqui de Itajubá, muito voltada para a cidade, fez uma benemérita, fez muita coisa aqui por Itajubá. E logo o povo aderiu, uma grande parcela da população se convenceu que estava vindo
essa estátua de Amélia Braga. E qual o local que se pretendia colocar a estátua, vamos dizer assim, de Amélia, não era Amélia Braga, mas de Amélia Braga, em que local ia ser colocado? Convencionou-se em colocá-la na praça, atual Praça Teodomiro Santiago. Por que na Praça Teodomiro Santiago? Porque a dona Amélia Braga morava de frente à praça, em oposição, vamos dizer assim, ao antigo Cinema Polo, na outra extremidade. Quem conhece ali a praça sabe aquele prédio que agora existe lá, João Correia Pinto, é o prédio onde existia outrora a casa da dona Amélia Braga. Cuidava da praça com todo esmero. Era como se fosse um prolongamento do jardim da casa dela. A praça era toda cuidada por conta dela. O pessoal que fazia a manutenção da praça, sempre muito fluida, era encarregado diretamente por dona Amélia Braga. Então, entendeu o prefeito na ocasião, doutor Jorge Oliveira Braga, que era o prefeito, e colocar ali, mandar construir um pedestal, um suporte, para colocar o busto da suposta Amélia Braga, pensando que se trataria de Amélia Braga. O interessante é que quando a Caixa chegou aqui, e quando abriram, né, várias pessoas estavam muito contentes com a chegada do busto, e quando abriram a Caixa, uma senhora humilde, era doceira, quituteira, famosa também, Dona Justina Augusta da Silva, Dona Justina, muito prendada em termos de doces, de alimentos de modo geral, fazer comidas. Essa Dona Justina olhou para a Caixa, olhou para o busto, ficou pensativa algum tempo e falou para o senhor prefeito: senhor prefeito, essa não é a Amélia Braga, não. O prefeito: mas como? Não, não é a Amélia Braga, não. É a dona Gabriela de Moura Fonseca. Eu conheço muito bem a dona Gabriela de Moura Fonseca. Deixou o prefeito confuso ali na hora, e ele se comprometeu a enviar um telegrama para o filho de dona Gabriela de Moura Fonseca, para o senhor Euclides. Sim, mandou um telegrama para ele, e não é a surpresa que chegou do senhor Euclides: não, é a estátua da minha mãe, sim, que eu mandei para ir para ser colocada à frente de nosso jazigo no cemitério paroquial. Então aquilo causou um estupor assim, muito grande, e o busto então foi conduzido para lá e colocado à frente do jazigo da família. Uma coisa também que eu gostaria de salientar, que o jazigo da família de dona Gabriela de Moura Fonseca é uma capela, uma réplica de uma igreja que existiu, não sei se ainda existe, existiu em Guaratinguetá, uma capela que existe em Guaratinguetá, que a dona Gabriela era muito devota. Toda vez que se deslocava daqui para qualquer local, principalmente naquele eixo, em direção à Aparecida, tinha que passar em Guaratinguetá e tinha que visitar a igreja. A fotografia que deu margem à construção do busto é exatamente a dona Gabriela de Moura Fonseca à frente, abrindo o portão da igrejinha, que serviu de réplica também para o seu túmulo. Então, tanto a igrejinha como o busto, então, traduzem o que está nessa fotografia de Gabriela de Moura Fonseca. Para finalizar, eu gostaria de salientar também que a dona Gabriela de Moura Fonseca, ela deixou muitos netos. Como digo, ela só tinha um filho, Euclides de Moura Fonseca, e deixou muitos netos. E esse busto ficou muito famoso, vamos dizer assim, famoso por vários motivos. Era causa até dos pais assustarem os filhos que desobedeceu qualquer ordem deles, dizendo: olha, o busto da mulher de bronze vai lhe repreender.
e deixava as crianças assustadas. Também, de outra forma, esse busto serviu para trote para os calouros das escolas superiores. Eles deslocavam o busto lá, iam com uma charrete, combinavam com o charreteiro, pegavam o busto lá e traziam para fazer, vamos dizer assim, uma união, um casamento, vamos dizer assim, com o busto que lá existia de Teodomiro Santiago. Cobriam-na com um lençol, uma capa, e faziam uma cerimônia religiosa dos dois. Então foi motivo de muito trote. Muitas vezes foi retirada de lá a revelia da polícia, houve assim um certo desprazer da polícia atrás dos alunos responsáveis por essa atitude. No final, resolveram engastá-la, ela está engastada, está fixada à frente da capelinha, e também, mais tarde, já recentemente, subiram o muro do cemitério, o que preveniu evitar que esse busto fosse retirado de lá. Outro detalhe é o seguinte, que eu gostaria de salientar antes de concluir, é que quando foi feita a palestra, a Academia de História já fez essa palestra sobre a Dona Gabriela, houve um companheiro nosso, membro da Academia e também pertencia ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Histórico e Artístico de Itajubá, o CODEFAI, que se propôs a realizar o tombamento do busto. Efetivamente, o busto de Dona Gabriela de Moura Fonseca é tombado pelo Patrimônio Histórico de Itajubá e faz parte, então, da nossa história de Itajubá. Então, era isso que eu queria falar hoje sobre a Dona Gabriela, e já marcar para a próxima semana, nós vamos fazer uma síntese da história, da vida, da obra do nosso presidente da República, Dr. Venceslau Braz. Muito obrigado pela atenção de todos.